pessoal, graça e paz a todos. Estamos aqui numa noite muito especial, onde vamos bater um papo sobre a reforma protestante, visto que nesse domingo agora, dia 31 de outubro, nós estaremos celebrando os 504 anos da reforma protestante. Justamente no dia 31 de outubro, o ano de 1517, lá na Alemanha, foi dado início então a esse grande movimento que mudou a história da igreja, movimento esse chamado Reforma Protestante. Foi justamente nessa data, de 31 de outubro de 1517, que Martim Lutero, aquele monge agostiniano, afixou as suas 95 teses na porta da Catedral de Wittenberg, na Alemanha, dando início, então, a esse movimento que ficou conhecido e hoje, até hoje, chamado de Reforma Protestante. Nós estamos unidos aqui com os nossos alunos da Escola Teológica, também alguns jovens, adultos, estamos aqui com várias pessoas que estão nos escutando. E é claro, queremos deixar bem claro aqui que o nosso objetivo jamais é esgotar o assunto sobre a reforma protestante. Porque isso é praticamente impossível. A gente não vai, portanto, conseguir abarcar todos os assuntos que falam acerca da reforma protestante. Mas nós queremos aqui trazer um pouco de luz a esse tão importante assunto. E nosso objetivo é contribuir de alguma forma para trazer conhecimento, ou aprofundar o conhecimento daqueles que já conhecem um pouco da história da Reforma Protestante. Eu gosto sempre de enfatizar que a Reforma Protestante ela não foi um movimento que surgiu do nada, que surgiu de repente de uma forma abrupta. Se nós olhar para a história da igreja, nós vamos ver que antes do ano de 1517, que é o ano inicial, historicamente, da Reforma Protestante, houve outros movimentos, ou seja, Deus levantou homens, baluartes da fé, grandes homens de Deus, heróis da fé, para já tentarem promover a Reforma Protestante, que é justamente trazer de volta o Evangelho para o centro da igreja, para o centro do culto da igreja. E todas essas tentativas não lograram tanto êxito como foi o êxito da Reforma Protestante promovida por Lutero. Mas a gente não pode ignorar esses movimentos pré-reformistas, porque já estavam laborando, trabalhando, para que então em 1517, de uma forma pública e mais completa, surgisse então a Reforma Protestante. Foi nessa data que Lutero afixou as suas 95 teses. O conteúdo dessas teses era um protesto contra várias práticas abusivas da igreja naquela época, e então Lutero escreveu essas teses refutando, protestando contra todas aquelas práticas abusivas. É sempre importante também frisar, estudando aqui uma introdução geral sobre o assunto, daqui a pouco os nossos alunos vão estar discorrendo sobre alguns assuntos que envolvem a Reforma Protestante. Mas sempre é importante enfatizar que a Reforma Protestante está fundamentada sobre 5 principais doutrinas ou princípios, chamados também de pilares. São designações em latim, a maioria conhece, sabe de cor, e esses 5 pilares então são sola gratia, que quer dizer somente a graça, sola fide, somente a fé, solos Christus, somente Cristo, sola Scriptura, somente a Escritura ou as Escrituras, e a última então doutrina super importante da Reforma Protestante, só deu glória somente a Deus. Então é justamente nesses 5 pilares que está assentada a Reforma
protestante. Veio ao meu coração de nós falar um pouco sobre o impacto da reforma protestante no contexto da sociedade daquela época. É claro que a gente ainda revive os impactos da reforma em nossos dias, mas nós queremos, em especial, falar sobre esse impacto lá no contexto daquela época, em pelo menos algumas áreas, na cultura, nas artes, na economia, na política e também na religião. E para nós bater um papo bem interessante sobre esse assunto, então, nós convidamos aqui alguns alunos da Escola Teológica que vão estar discorrendo, cada um vai discorrer sobre o impacto da reforma em cada uma dessas áreas. Nós vamos iniciar, então, primeiramente, ouvindo o jovem Jean, que é um dos nossos alunos aqui da escola, também já, inclusive, ministrou aulas aqui na Escola Teológica. Ele também está cursando o bacharel em Teologia, e é um privilégio para nós ter, então, o Jean aqui. E, nesse momento, já queremos, então, pedir para ele, por favor, discorrer, então, sobre o impacto da reforma protestante na cultura. Então, paz do Senhor a todos os presentes. Sinto muito honrado de estar aqui nessa noite. Então, eu vou começar falando um pouquinho sobre a reforma na área da cultura. A reforma protestante, ela ocorreu em um contexto de grande transformação social na Europa. Tanto na área da política, da cultura e da economia que estava acontecendo, tanto depois vai ser mais aprofundado. A formatação da Europa, nos modelos medievais, eles estavam em declínio e as novas realidades estavam surgindo. Então era um momento novo que estava acontecendo, que a Europa estava passando. Nesse momento da reforma estava acontecendo muita coisa. A Europa estava passando por um momento de renovação. Era uma Europa que ela estava vendo o comércio se desenvolver e os novos interesses políticos estavam surgindo. Então, a cultura desse período, ela resgatava a cultura greco-romana. O que era essa cultura? Ela valorizava a beleza do ser humano. É uma cultura renascentista. O que é isso? Ela defendia a ideia do homem no centro de todas as coisas. Então, era uma cultura que estava centralizando o homem ali. Nas artes vai ser bem mostrado isso, que as pinturas enalteciam o homem. Eles estavam tirando Deus do centro e colocando o homem, e fazendo cultos a isso. E eles estavam fazendo isso de uma forma para quebrar essa grande influência que a Igreja Católica tinha. Então esse movimento estava tirando o Deus do centro, que era o que a Igreja Católica estava colocando e pregando, para colocar o homem, para ir de encontro com o que a Igreja estava ministrando. O antropocentrismo, que é o homem no centro, ocupava o espaço do teocentrismo, que é Deus no centro. O conhecimento não se baseava mais na fé ou nas tradições cristãs, mas sim na ciência. Então foi um tempo que teve várias publicações de livros e as ideias dos homens começaram a se expandir e começou a haver bastante questionamento. E a reforma, ela vem justamente para isso. Sabe, Martim Lutero foi aí que ele começou a questionar e que aconteceu a reforma, porque os homens começaram a questionar essa questão da igreja colocar Deus no centro. E foi onde entrou essa cultura do homem ser o centro. E Deus usou Martim Lutero para mostrar que não, que a Bíblia é a verdade, e que ele é o centro, não o homem. Então esse momento da cultura foi um momento que foi bem impactado com a reforma. Legal, muito interessante essa questão do antropocentrismo, o homem estar querendo ocupar o centro de todas as coisas, né? Então, a reforma teve um impacto muito grande nessa área e agora nós vamos então ouvir a Giovana, que é também uma das nossas alunas da Escola Teológica. Ela é cantora, compositora, e ela vai estar discorrendo então sobre o impacto da reforma protestante nas artes. Por favor. Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Eu vou falar sobre o impacto que a reforma protestante teve nas artes, envolvendo pintura, escultura, música, enfim, toda essa parte.
Essa nova arte religiosa, a partir da Reforma Protestante, abraçou os valores protestantes e também ajudou na propagação do protestantismo, mas a quantidade de arte religiosa nos países protestantes foi bastante reduzida, porque foi diminuída. Alguns artistas dos países protestantes se diversificaram em formas seculares de arte, como pinturas de história, paisagem, pinturas de retrato e natureza morta. Um exemplo dessas pinturas de natureza morta eram as bonitas, que não era tão relacionada ao antropocentrismo, mas era mais a natureza morta como representasse natureza mesmo, assim. Eles colocavam objetos numa mesa e também numa caveira para representar isso. As principais características da arte da Reforma, compreendida entre os anos de 1500 a 1700, surgiram da teologia protestante, focada então na relação individual entre o adorador e Deus. Essa ênfase foi refletida no número de pessoas comuns que foram retratadas na arte protestante. O protestantismo também ensinou que a questão de salvação era reservada exclusivamente a Deus. Não podia acontecer como resultado da intervenção terrena do Vaticano ou de qualquer outra autoridade eclesiástica. A arte protestante refletia muito com base nesse ensino. A arte protestante também procurava evitar imagens religiosas de Jesus ou da Virgem Maria, ou grandes cenas também da Bíblia como a Paixão de Cristo. Um fato bem interessante é que na Europa, se a gente vai visitar algumas igrejas protestantes, tem pessoas que perguntam, mas será que essa igreja é mesmo protestante? Porque muitas delas têm imagens do Cristo sendo crucificado ou esculturas. Mas sim, essa igreja é protestante porque o centro da crença deles é o Cristo crucificado. Então essas são as varetas que eu estava falando, para vocês verem bem retratada ali de como eles faziam as pinturas. Natureza, uma caveira e alguns objetos inanimados. Essa é uma grande diferença que pode ser observada quando se entra em uma igreja católica, onde invariavelmente se encontram imagens e pinturas de santos, mas isso não se encontra em igrejas evangélicas e protestantes. Embora a reação dos clérigos, congregações e líderes seculares tenha variado consideravelmente de região para região, país para país, em geral a Reforma Protestante desencadeou uma onda de destruição das imagens cristãs. Vários líderes protestantes, notadamente João Calvino e Heinrich Zwingli, ordenaram que as igrejas fossem despidas de seus quadros e estátuas. Altares secundários foram desmontados e removidos fisicamente. Todos os relicários, que eram recipientes de relíquias, móveis de ouro e ciboria, que eram recipientes de itens usados na Eucaristia, foram todos derretidos. Grandes fogueiras eram usadas para derreter, para queimar essas pinturas, essas esculturas, acessórios eclesiásticos e outros objetos. Pinturas em painel também, esculturas em madeira, incluindo estátuas, barracas, confessionários de couro esculpido, ensaios e outros manuscritos iluminados, vestes, enfim, tudo. E agora eu vou falar um pouquinho sobre a música. Na música, a reforma não foi só litúrgica. Para que a verdade fosse bem representada, os fiéis tinham que entender bem as palavras que o coro cantava. Por exemplo, na Igreja Católica era bem difícil de entender. Se você pegar uma partitura, que eu coloquei a imagem no slide, as letras, tudo era bem juntinho. Era muito difícil de entender cada palavra e o povo não conseguia acompanhar. Isso também foi reformado. Aí, quando começou a reforma no coral, foi basicamente a capela, porque muitos acreditavam que só a voz humana era digna de louvar o Criador. E se sabe que a reforma religiosa teve repercussões irreversíveis em todos os níveis, incluindo o próprio plano musical. Contudo, só se fez sentir esse domínio porque a reforma que Lutero desencadeou em 1517 com as 95 teses doutrinais não só removeu a ordem litúrgica, como realçou a importância da música no culto. O coral protestante se baseava na tradicional linha alemã, era a grande bandeira da campanha da nova igreja reformada, que possibilitava a exaustiva criação de obras musicais e também atraía inúmeros músicos, como Bach e Johann Wolter. Foi dessa maneira que Lutero conseguiu reunir rapidamente uma grande quantidade de composições. E no final do século XVI, os luteranos criaram um tipo de música muito simples para o seu culto, de forma a facilitar o canto aos seus fiéis. Denominada de coral, ela consistia em um movimento de acordes com melodias curtas,
pouco elaboradas e com ritmos fáceis, se baseando em temas folclóricos e cânticos católicos. Quanto à Igreja Católica, ela percebeu a vantagem de facilitar na hora dos cantos, então ela seguiu esse modelo. Eu vou falar um pouquinho sobre os 5 solas, que ali no slide está alguns nomes de alguns louvores que foram escritos por esses músicos sobre os 5 solas. Aí quem quiser pesquisar na internet, a letra é bem legal. E o último slide é sobre a história do Castelo Forte. Quem quiser dar uma olhadinha. Legal, até no final, se der tempo, a gente vai cantar essa canção Castelo Forte. Interessante, pessoal, que há um pensamento errôneo, limitado. Muitas pessoas pensam que o impacto da reforma protestante se deu só no contexto religioso ou político. Por isso que eu fiz questão até de nós estar aqui discorrendo sobre todas essas áreas da sociedade. E já deu para perceber, quando o Jean discorreu sobre o impacto na cultura, e agora a Giovana discorrendo sobre o impacto nas artes e também na música, que o principal problema na igreja naquela época eram justamente os desvios doutrinários e teológicos. As canções já haviam perdido o seu valor doutrinário. Deus já não estava mais no centro das canções, não estava no centro da mensagem, do ensino da igreja, do testemunho da igreja, e também não estava nas canções. Então, por isso que a gente está batendo um papo aqui sobre esse grande impacto que aconteceu por parte da reforma em todas essas áreas. Agora, nesse momento, então, nós vamos escutar o jovem Henrique. Ele também é aluno da Escola Teológica e nos ajuda aqui na igreja, trabalha praticamente todos os dias aqui ao nosso lado. Ele também é estudante de administração. Ele vai estar falando então sobre o impacto gerado pela reforma protestante na economia. Por favor. Gostaria de cumprimentar todos os irmãos, tanto os que estão assistindo ao vivo, quanto os que irão assistir online por mídias digitais. Cumprimento também o pastor Miquel. Muito obrigado pelo convite. E já está lá no slide. Eu vou falar sobre a reforma protestante e o que ela ocasionou na economia. Como o pastor disse, não foi só na religião, mas influenciou muito a economia e o nosso mundo hoje só está assim por causa da reforma protestante. Em todas as maneiras, em todos os meios, né? Mudou muito e a gente não faz ideia. Mas a gente, sendo cristão, todos nós deveríamos saber da importância, né? Porque a gente estuda ali a reforma protestante, mas é só uma pincelada, só para estudar e realmente ver o que aconteceu, o que mudou. A gente tem assim uma visão totalmente diferente do que realmente aconteceu. Pode passar, Rafa. O Jean já deu uma falada sobre o contexto histórico da época, ali o feudalismo, sobre a Idade Média, e ali o que reinava era aquela imagem de um castelo, das pessoas vivendo ao redor do castelo e dependendo do senhor feudal. E a economia girava ali, né? Você estava preso a plantar e vender para o feudal. Pode passar. E nessa época, Tomás de Aquino, que é um dos pais da filosofia moderna, combatia o lucro, a usura, a cobrança de juros, condenavam o dinheiro e consideravam o dinheiro um produto infrutífero. Digamos, você não podia ter lucro, você não podia emprestar dinheiro, você não podia praticamente fazer nada com dinheiro. E imagina nós hoje sem poder usar o dinheiro como a gente usa, sem o lucro, sem a poupança. E nessa época era totalmente inexistente essa possibilidade. Pode passar. Aí, quando eles começam, depois da reforma, João Calvino começa a repensar sobre essas coisas, sobre esses estudos que eles tinham. Por exemplo, Êxodo 22 e 25, que fala sobre emprestar o dinheiro e cobrar juros. Ali eles falavam que era proibido emprestar o dinheiro. Só que Calvino relê e fala que não era proibido emprestar dinheiro, ali estava protegendo o pobre, mas
fazer o bem. Se tu está vendo alguém que precisa, está passando necessidade, não empreste, dê. Mas as pessoas que tinham uma vida melhor, uma condição melhor, aquelas que poderiam emprestar e cobrar os juros, mas não dos realmente necessitados. Aí entra, como a gente pode ver ali, os comerciantes. Esses comerciantes começaram a pegar dinheiro emprestado, a cobrar juros, por exemplo. Eu vou te emprestar R$100, mas daqui 5 meses você me dá 200. Antes da Reforma Protestante, isso era proibido. E também a poupança, e com isso começa a vir os banqueiros. E daí, pode passar, tem a imagem dos banqueiros ali, né, com moedas e olha só. Com os banqueiros nasce o que a gente chama de stock options, que seria basicamente a bolsa de valores que a gente tem hoje, só que isso 500 anos atrás. O que seria? Aquele comerciante que vendia pão e antes era proibido de ter lucro, agora ele tem o seu lucro, ele pode guardar dinheiro, ele tem agora a propriedade particular. A igreja agora apoia isso, antes não podia ter bens, e quando ele consegue o lucro, ele pode começar a comprar ações de empresas, digamos assim, não como a gente vê hoje em dia, como a gente vê na bolsa de valores, mas ele podia comprar, por exemplo, uma parte das companhias da Índia. E a gente, aqui no Brasil, foi, digamos assim, atingido por isso. As companhias da Índia ocidentais eram aquelas que exploravam os países, que saíam para navegar. Pode passar, Rafa. Ali tem uma foto dos navios, e eles chegaram aqui no Brasil com o conde Maurício Nassau, que revolucionou o país. Ele fez o primeiro observatório astronômico, começou a mudar a economia do país, e olha só, o que seria a gente hoje sem essas coisas, né? Digamos, sem poder ter lucro, sem poder guardar dinheiro. E isso veio tudo da reforma. Foi tudo Calvino, Lutero, relendo o que a igreja antes proibia, fazendo releitura desses textos e realmente explicando para o povo. Como o pastor Miquel disse, antes eles estavam mentindo para o povo, colocando as coisas assim obscuras e mudando, porque o povo não tinha acesso à Bíblia, acesso à leitura, o povo era manipulado, o que a igreja falava era lei. E a partir da reforma, eles começam a imprimir Bíblias, o mundo muda. Pode passar, Rafa. Aí entra também uma parte interessante, ali a igreja com uma torre de relógio, lá na Suíça, que eles começam a aproveitar mais o tempo. Mas o que isso tem a ver com a economia? Por exemplo, assim, antes eles não ligavam para o tempo, eles iriam de qualquer jeito. E os países que abraçaram o protestantismo são, na época, começam a dar muito valor para os relógios, para o tempo. Por quê? Porque se tu é uma pessoa que cuida do seu tempo, você é mais produtivo, você rende mais, você acorda mais cedo, sabe o horário que vai dormir, o horário que acorda. E é muito interessante a gente ver que os países de primeiro mundo, os países, por exemplo, a Alemanha, tem muito assim de ter o horário. O trem vai sair daqui 8h03 e 8h09 ele vai chegar lá. E a gente vê assim como eles dão importância para o tempo e isso muda também. E a Suíça é conhecida como o país dos relógios, Os melhores relógios do mundo são feitos na Suíça. E olha como isso é interessante. E Calvino também pregava muito sobre fazer com excelência. E tudo que eles faziam com excelência. Não importava para quem eles iam fazer e o que eles faziam. Calvino começa a falar sobre vocação. Você tem uma vocação. Você nasceu para isso. Deus te colocou ali. Então faça o melhor. Faça o melhor para honrar a Deus. E daí a economia da Suíça, por exemplo, é um país super pequeno e é um país de primeiro mundo. E é muito interessante isso na economia. Porque se tu era um comerciante na época que vendia pão, por exemplo, tu começa a fazer o melhor, porque tu não está fazendo pão para a pessoa, tu está fazendo aquele pão para a glória de Deus, e isso vai mudando tudo, é uma reação em cadeia.
E daí tem uma teoria também que diz que os países que aceitaram a reforma protestante, eles são melhores, né? Por exemplo, Estados Unidos, Canadá, eles têm a economia muito melhor do que os países que foram colonizados pelos católicos. Por exemplo, Brasil, Argentina, dá essa grande diferença. Mas não é realmente só por isso. Porque se a gente juntar tudo isso que eu falei, são pequenas coisas que mudam tudo. Mudam todo um país, muda toda uma concepção de vida, de economia, de cultura. E com isso tudo você tem um país melhor. Quando você faz o melhor para Deus, quando você cuida do seu tempo, quando você pode ter lucro, você tem o livre-arbítrio para fazer as suas decisões próprias que antes não tinham. Antes a igreja controlava tudo. E era isso que eu tinha para falar hoje, pastor Miquel. Isso aí. Em suma, podemos dizer que o impacto da reforma protestante na economia, então, salvou, por que não dizer, a economia do mundo até os nossos dias. Talvez são poucas pessoas que param para pensar nessa realidade que parece tão distante de nós, né? Mas é uma realidade muito clara. Nesse momento, nós vamos, então, escutar Luiz. Luiz é secretário aqui da nossa igreja, da Benção, é coordenador também geral dos jovens. Ele também vai falar representando os jovens. Luiz também é formado em Direito, né, Luiz? Ele vai estar discorrendo nesse momento sobre o impacto da reforma protestante na política. Por favor, Luiz. Boa noite a todos. Quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Agradecer ao pastor Miquel por nos oportunizar a palavra aqui. E nós queremos então trazer um pouco da dimensão política que a reforma trouxe para o mundo. Hoje em dia a gente vive num estado laico, tendo bastante influência por causa da reforma. Nós temos a nossa liberdade religiosa assegurada na Constituição devido parcialmente à reforma protestante. Para a gente ter uma noção, quando nos anos 328, quando Constantino, imperador romano, se converteu ao cristianismo, a igreja começou a ter um envolvimento com o Estado. Então, a política e a igreja começaram a andar de mãos dadas. Inclusive, o primeiro concílio, o concílio de Nicéia, foi convocado pelo próprio imperador. Então, já havia-se assim a influência da política na igreja. Posteriormente, com o imperador Teodósio, também a igreja foi dotada de um poder tal que ela passou a exercer a religião começou a ser obrigatória, o cristianismo passou a ser obrigatório, a religião declarada do Império. Então isso fez com que as pessoas fossem forçadas a seguir o cristianismo. Com o passar do tempo, o Império Romano se enfraqueceu e a igreja continuou forte, ela continuou unida, e quando o Império Romano caiu, se formaram muitos reinos pequenos, que hoje em dia a gente pode ter uma noção dos países que ali estão na Europa. Então a igreja, por ser um órgão uma entidade que se permaneceu unida, com grande abrangência em todo o território, principalmente europeu, ela foi alvo de vários movimentos políticos, principalmente mascarados às vezes como movimentos religiosos, mas de grande cunho político. Os reis colocavam quem eles queriam como papas, às vezes um rei de um lado colocava um papa, o outro colocava outro papa. Então isso desencadeou, infelizmente, uma corrupção na igreja por influência política. Então, Estado e igreja eram bastante atrelados, o que com a reforma passou a ser mudado, porque assim contemporâneos de
de Lutero, Zwingli, o reformador também, João Calvino, Zwingli era teólogo e político. Então, ele passou a chegar às mesmas conclusões que Lutero teve a partir do seu raciocínio crítico, e isso influenciou na formação de estados que a gente denomina assim estados protestantes. Zwingli era de Zurique, na Suíça, como o Henrique falou, que teve grande influência da Reforma, e como Calvino também era jurista, então eles auxiliaram na formação das leis e entendimentos desses estados que estavam sendo formados após a Reforma. Então, se a gente tem hoje uma liberdade religiosa, isso deve parte ao afastamento da Igreja do Estado, pela verdadeira compreensão do que é a finalidade de cada um através dos reformadores, e isso é de grande importância para nós, para que nós tenhamos a nossa liberdade assegurada. Esqueci de mencionar que o Luiz também é um dos nossos professores também da Escola Teológica, né? Assim como o Jean também já mencionou aulas. Nesse momento, então, nós vamos ouvir o Éder. Ele vai estar discorrendo um pouco sobre o impacto da Reforma Protestante na religião. O Éder também é nosso aluno aqui na Escola Teológica, estudante de fisioterapia, né? Quase lá já, né? Ele vai estar então discorrendo sobre o impacto da Reforma Protestante na religião. Por favor. Bom, então eu gostaria de saudar todos os irmãos presentes aqui, jovens e colegas, né, da Escola Teológica, com a paz do Senhor. Gostaria também de fazer menção aqui ao nosso mentor, pastor Miquéias. Estou também lisonjeado por ser como mentor, né, mestre, professor de teologia. Então, vou iniciar falando sobre o impacto religioso da Reforma. Como a gente vê ali na imagem, no centro a gente vê Lutero, né, que foi responsável pela Reforma na Alemanha. Do lado direito dele, então, vermelho, a gente vê Calvino, foi responsável pela Reforma em Genebra. E a linha azul, a gente vê também quem foi responsável pela Reforma na Suíça e entre outros reformadores. Pode passar a imagem. Então ali a gente vê um mapa mundi, né, o meridiano de Greenwich, dividindo o mundo como a gente vê hoje, como a gente conhece, que é o lado oriental, que é o lado vermelho, onde dominava então um poder político muito influente, que eram os povos islâmicos, os povos muçulmanos. Eles tinham uma grande crise política e religiosa com quem dominava o lado ocidental, que seria a Igreja Católica. Então, a Igreja Católica tinha um poder influente muito grande ali no Ocidente, né? Tanto na Europa como na América do Norte e também na recém-descoberta, na América do Sul, que foi descoberta nos anos de 1500. Então, a Igreja Católica tinha um poder tão influente nessa época que, quando os portugueses desembarcaram aqui na América do Sul, no Brasil, eles trouxeram com eles os padres jesuítas, né, para tentar catequizar essas pessoas. Eles não conheciam, né, os índios da época, então eles tentavam catequizar essas pessoas para tentar dar uma aula para essas pessoas, que era uma heresia também muito grande na época, né. Então, essa era a divisão política e religiosa da época ali do século XV, dos anos datados de 1500. Pode passar? Ali então é uma imagem de uma batalha, né? Do lado direito a gente vê um muçulmano, um islâmico, e do lado esquerdo a gente vê um cristão. Essas eram as famosas cruzadas, né? Que duraram vários séculos. Então era uma heresia muito grande também, lutar, né? Em prol de Alá, que seria da religião muçulmana, e matavam também em nome de Cristo. A Igreja Católica prometia então que se as pessoas lutassem nessas guerras, elas teriam a salvação delas garantida. Então essas pessoas lutavam em prol de uma coisa que nunca aconteceria, porque Jesus nunca ensinou isso, né? Matar alguém em prol de uma religião.
Pode passar, Rafa? Então, como que a Igreja Católica conseguiu ser tão influente nessa época, conseguiu tanto poder? Eles conseguiram esse poder através da teologia do medo, né? Vou referir aqui a teologia do medo e do punho de ferro. Então, como o Henrique tinha falado antes, tudo que a Igreja Católica ensinava para as pessoas da época eram pessoas muito pobres, simples, camponeses, né? As pessoas, então, tudo que a Igreja falava, tudo que os padres falavam, os monges ensinavam, eles acatavam para si. Então, essa época foi conhecida também como Idade das Trevas. É uma época, então, que só a Igreja Católica detinha o poder da Bíblia, né? A Bíblia era escrita em latim, então os padres, os monges, eles faziam as suas missas em latim e depois eles davam a exegese, né? Eles falavam que eles entendiam e o que eles eram doutrinados a falar para as pessoas que estavam me escutando. Então, essas pessoas, elas viviam com medo de ir para o inferno, então elas compravam aquilo que a Igreja Católica vendia, principalmente então nas indulgências e na parte da penitência, né? Eles faziam sacrifícios, talvez imensos também, né? Faziam, por exemplo, sacrifícios assim de gastar todo o dinheiro que eles tinham arrecadado durante suas vidas para tentar comprar indulgências ou até comprar a salvação delas. É uma heresia também muito grande como os cruzados. Pode passar, Rafa? Então, ali como vocês estão vendo, né, eu acho que muitos de vocês conhecem, essa dali é a construção da Santa Sé, o Vaticano. Ela começou, essa construção, essa grande construção arquitetônica começou ali em meados de 1500, com a arrecadação de indulgências. O papado, então, eles ofereciam, né, um certificado, a pessoa comprava esse certificado, então, a partir desse momento, ela teria um terreno garantido no céu. Então, eles vendiam a salvação para essas pessoas para construir, né, essa obra arquitetônica aqui gigantesca. Na época, eles tinham que extorquir muito dinheiro das pessoas. Então, essas pessoas eram pobres, como eu tinha falado antes. Às vezes, eles davam o que tinham e o que não tinham para conseguir ter a salvação para elas e para os seus entes queridos. Pode passar? Ali, então, a gente vê provavelmente um reformador, né? Uma pessoa que morreu com fogo, né? Botaram fogo na pessoa ali. Então, a Igreja Católica fazia represálias para pessoas que fossem contra os seus dogmas, contra as suas doutrinas, contra a sua teologia, né? O que eles ensinavam. Então, essas pessoas eram mortas em praças públicas para servir de exemplo mesmo, né? Para as pessoas não terem coragem de bater de frente com a Igreja Católica e contra a teologia deles. Pode passar? Então, essa imagem também é uma imagem bem conhecida. Esse homem da figura ali é Martinho Lutero. Ali ele está pregando seus 95 teses na Catedral de Wittenberg. Ali era um lugar onde os acadêmicos, né, colocavam ali artigos. Então, ele publicou ali suas 95 teses falando sobre as heresias da Igreja Católica e como a gente deveria seguir realmente os trechos citados pela Bíblia, a teologia real da Bíblia. Então, o que os reformadores questionavam da Igreja Católica? Eles questionavam a autoridade do Papa, né? Eles diziam que o Papa não tinha poder de salvar ninguém, que o único que tinha poder de salvar alguém era Jesus. E o instrumento para a salvação seria a Bíblia Sagrada. Então, tudo que não condizisse com o que estava escrito dentro da palavra tinha que ser rejeitado. Eles também batiam de frente, né, iam contra essa doutrina das indulgências. Então, eles diziam que a salvação não era comprada, a salvação era adquirida por intermédio da fé, somente da fé. Pode passar? Acho que tu volta Isso. Ali são as 5 solas, né? Como o pastor Miqueias citou antes, ali, então, seria um resumo das 95 teses de Lutero, né? Bem resumido. Então, não sei se vocês conseguem enxergar o que está escrito ali, mas se vocês conseguissem enxergar, eu gostaria que todo mundo lesse as 5 solas. Vamos ver a tradução já, né? Sim. Somente a fé, somente a Escritura, somente Cristo, somente a graça,
Glória somente a Deus. Pode passar, Rafa? Então, essa dali é a primeira Bíblia traduzida do latim para o alemão. É uma Bíblia traduzida por Martinho Lutero. Ela é datada de 1534. Pode passar? Então, os efeitos da reforma dos dias de hoje é o que a gente consegue enxergar, que a gente traz todos os cultos, né? A nossa Bíblia Sagrada. Então, por intermédio dessas pessoas que, pela misericórdia de Deus e da graça dele, ele tem levantado para bater de frente com esse sistema opressor, né? Que por tantos anos deixou obscuro, deixou encoberta a Bíblia Sagrada dos povos e usando da Bíblia para manipular, usar de massa de manobra essas pessoas simples. Então, o resultado mais vitorioso da reforma que a gente consegue ver é a Bíblia que a gente traz todo dia no culto. Interessante, pessoal. Percebe-se a escuridão doutrinária e teológica que vivia a igreja então naquela época. Mas graças a Deus, pela reforma protestante, por Deus ter inspirado não só Martinho Lutero, a gente fala da reforma protestante, ou reforma luterana, como é conhecida também, a gente não está se referindo só a Lutero, mas a todos os reformadores, pré-reformadores que vieram antes de Lutero, e também aqueles que vieram após Lutero, fazem parte então dessa labuta gloriosa, dessa grande conquista então que é nós ter esse presente, essa dádiva divina que é ter a liberdade para ter as Escrituras na nossa mão e poder, através da ajuda do Espírito Santo somente, interpretar as Escrituras. Naquela época, as pessoas não poderiam interpretar as Escrituras somente sob a supervisão do Espírito Santo. Então, essa foi uma das grandes vitórias, grande impacto causado pela reforma protestante. Só para vocês terem uma ideia, no ano de 1515, Martinho Lutero, em suas preleções, já começou a pregar sobre a carta de Paulo aos Romanos. Seus primeiros sermões são datados do ano de 1515. E, para quem não sabe, foi justamente lendo a carta aos Romanos, em especial o capítulo 1, no versículo 17, que diz: o justo viverá pela fé. Foi lendo esse texto que Lutero teve um verdadeiro encontro com Deus, as verdades eternas do Evangelho, transformou a mente, a visão, a vida de Lutero. No ano de 1516, Lutero começou a fazer suas preleções e ministrar sobre a carta de Paulo aos Gálatas. Quem conhece essas duas cartas paulinas vai ver que são cartas que se completam. Então, Lutero ele usufruía de um grande conhecimento bíblico, doutrinário e teológico. Pois bem, nesse momento nós também vamos ouvir brevemente a irmã Jéssica, minha esposa. Ela vai discorrer um pouquinho sobre a esposa de Lutero. Não podemos esquecer que há também uma mulher dedicada na história da reforma protestante. E ela vai falar um pouquinho sobre a importância da teologia na vida da mulher. Nós aqui, por exemplo, na nossa escola teológica, quase que 50% dos nossos alunos são mulheres. Eu achei muito interessante e importante a Jéssica estar falando um pouquinho sobre esse assunto. Por favor. Graça e paz. Que noite agradável, né? Viu que ele já falou brevemente, porque ele já me imitou, né? Brevemente, porque mulher fala bastante. Primeiro que é um prazer estar aqui, uma alegria, né? Estar aqui com meu esposo, que pela graça de Deus é o diretor da escola, vice-presidente também. E todos vocês que são alunos dele, que deixam ele de cabelo mais branco, né? Mas tudo bem, eu aceito. É vocês junto com os filhos, mas daqui a pouco já está com o cabelo tudo branco. Enfim, ali está então a imagem de Catarina von Bohlen, né? Esse seria o nome dela em português, né? Em alemão, com K, e um H lá no meio também. Então, a data de nascimento dela, 29 de janeiro de 1499, e o falecimento, 20 de dezembro de 1551. Catarina von Bohlen. Eu vou escolher um pouquinho, brevemente, sobre a biografia dela, bem brevemente,
mas o nosso interesse aqui é justamente que vocês fiquem curiosos, né? Todos aqui discorreram brevemente, né, sobre isso, mas é importante a gente ter um pouco de clareza e você vai voltar para sua casa, vai buscar na internet, tem muito material, vai comprar livros e esse é o nosso desejo, né? Que você busque mais sobre isso. Eu, particularmente, tive contato com a Reforma na escola, né? Aula de história, quem lembra? Os adolescentes que estão aqui, imagina, dando a oportunidade hoje, né, que eu, particularmente, não tive, né, de na igreja aprender sobre isso. Então, eles estão tendo a oportunidade, quem sabe quando cair na prova, eles vão lembrar de alguma questão que foi falada aqui. Então, isso é o meu primeiro contato que eu tive, então, com a Reforma Protestante foi na escola, inclusive foi lá que eu assisti o filme que a gente vai estar assistindo depois, né? E aquilo, com certeza, já, né, causou muita curiosidade dentro de mim. Para quem não sabe, eu coloquei o nome da minha filha Catarina em homenagem a Catarina Vambora, né? Por mais que há 7 anos atrás eu não tinha um pouco mais do conhecimento que eu tenho hoje, mas eu já via, só pelo fato de conhecer sobre Lutero e ver a importância que ele teve, para mim, eu já era uma admiradora da esposa de Lutero, né? Porque eu sei o quanto uma mulher que assume o papel bíblico, o papel que Deus projetou para ela, o quanto ela é importante na vida do homem, né? Então, na verdade, eu nem conhecia muito sobre a vida de Catarina, mas eu já admirava pelo fato de Martinho Lutero ter sido quem ele foi. Por mais que quando ele pregou as teses ali, ele ainda não era casado, né? Isso vai acontecer aproximadamente 2 anos depois, mas a consistência, né? Como é que eu vou dizer? A permanência dele, né? Isso ele mesmo relata, né? Nos escritos dele, ele mesmo vai relatar o quanto Catarina foi importante na vida dele, que foi necessário e que ele não seria quem ele seria se não fosse pela esposa, né? Isso não é nada de feminismo, tá? Isso é feminilidade, isso é abraçar o propósito de Deus que está lá em Gênesis, né? Mulher criada para ser auxiliadora, idônea, né? E isso não nos rebaixa nem um pouquinho, muito pelo contrário. Quando nós assumimos isso com humildade, nós entendemos que isso é uma honra, né? Então, Catarina Vambora pode passar. Isso. Aqui tem, justamente, quis falar dela, né? Propus, no caso, ao meu esposo para falar dela, porque aqui tem um pedido de Lutero. Se algum dia vierem a escrever a história de tudo que tem acontecido, espero que o nome dela, no caso Catarina, apareça junto ao meu. Eu oro por isso. Então ele orou e hoje a gente está aqui, falando dela, né? Então ele foi um pedido dele, que o nome da esposa dele aparecesse junto ao dele. Pode passar. Então, ali tem a foto. Então, ela é considerada a primeira dama da Reforma, né? Justamente por ser a esposa de Lutero. Sobre Catarina. Catarina nasceu numa família nobre, né? Isso, naquele tempo, como já foi falado aqui, né? Que a nobreza ali reinava, isso era um privilégio. Só que a família perdeu os bens. Então, ela era de uma família nobre, mas empobrecida. E com a morte da mãe, aos 3 anos de idade, o pai dela não queria levar os filhos desse casamento para outro casamento. Então, Catarina, o que o pai fez? Para dar um melhor estudo para ela, né? Colocar ela no que naquela época era muito forte, colocou ela no convento para ela estudar lá e ter alguma formação. E é incrível como Deus prepara as coisas, né? Porque quando a gente olha, por exemplo, como isso, a formação dela, o fato de ela estar no convento foi importante para ela depois, né? Porque lá ela estudou outras línguas, ela aprendeu a ler, então tudo isso foi importante para ela, né? Então, querendo ou não, todas as dificuldades, né? Perder a mãe aos 3 anos de idade, ir para um convento que talvez, né, nem era o desejo dela, o desejo dela não era isso, como isso foi importante depois, né? Futuramente. Então, aos 5 anos ela foi para o convento, então aos 16 anos ela se tornou freira, né? E só que a reforma ela foi tão impactante, acho que passa, né? Volta.
Deixa aí. A reforma ela foi tão impactante que, de alguma maneira ou outra, os escritos de Lutero e as conversas e as notícias foram para dentro do convento, né? E lá dentro começou a causar uma revolução, né? Dividindo as opiniões e as pessoas debatendo. Então, algumas freiras se interessaram por isso, pela reforma, pelos escritos de Lutero, pelas teses que Lutero pregou lá na porta do castelo, e desejaram fugir. Catarina era uma delas, né? Então, junto com Catarina, mais 11 freiras fugiram do convento, o que na época era isso já poderia ser, se elas fossem encontradas, já poderiam ser condenadas à morte. Lutero foi quem ajudou, né? Lutero e mais seus amigos foi quem ajudaram, então, Catarina e mais 11 mulheres, 11 freiras, fugir do convento, né? Então, ela fugiu do convento e eles precisaram, no caso, encaminhar, né, essas freiras para alguma família, algumas arrumaram um bom casamento, enfim, outras conseguiram voltar para as suas famílias, mas Catarina ficou meio que perdida ali, não casou, não voltou para a família, não foi aceita, então ela ficou morando na casa de um pintor, que justamente é o pintor que pintou ali a tela dela, né? Como é que diz? O retrato, né? de Catarina. Ela ficou morando na casa dele e algumas biografias vão dizer que ela tinha o desejo de casar, né, com ninguém mais, ninguém menos que Lutero. Ela queria alguém, né? Ela queria Lutero ou alguém do naipe dele, né? Então, e ela conseguiu. Então, com 26 anos, aos 26 anos ela se casou com Lutero, né? E eles tiveram 6 filhos, né? Enfrentaram a morte de um filho com 8 meses de idade e outro aos 13 anos de idade. E é muito lindo, pode passar. Vai aparecer ali uma cena como se fosse, né, uma pintura na casa de Lutero. E isso, assim, retrata como era naquela época, né, a casa dele. A casa dele não era só a casa da família, né? Eles além dos 6 filhos, eles também adotaram filhos de famílias que os pais morreram e as crianças ficaram órfãs. Ia também para a casa deles, né? E também os companheiros de Lutero, todos ali também faziam reuniões na casa dela. Então eu vejo na vida de Catarina, na figura de Catarina, assim, alguém que aceitou com alegria o papel da mulher, né? Ela hospedava eles, né? Ela sofria com certeza junto com Lutero tudo que ele passava, ela sofria com ele. E a questão também de ela ter se estudado no convento, ela estudou também enfermagem, então isso foi muito útil também, porque Lutero era um homem muito doente, então ela ajudava muito ele nesse sentido também. Então, a gente vê aí o exemplo de uma mulher, pode passar, Rafa, que aceitou o seu papel, né, de auxiliadora, idônea. As biografias vão falar que ela geria também o dinheiro da casa, né? Ela plantava, colhia, fazia compras, e quando eu fui lendo, eu fui logo lembrando da mulher de Provérbios, né? Na mulher de Provérbios 31, que fala, né, que a mulher levanta cedo e tal, e Lutero apelidou ela de estrela da manhã, justamente porque ela acordava 4 horas, porque para dar conta de tudo isso, imagina todas aquelas crianças e filhos, e aqueles homens que passavam por ali, e todas as reuniões, e tudo que, imagina só o contexto da reforma, né, o quanto não era cansativo, né, e ela acordava cedo para dar conta. Então, a gente vê na vida de Catarina, na figura de Catarina, um exemplo a ser seguido, né? Claro que, como todos nós, assim como os reformadores, todos temos falhas, né? E a gente aprende muito com isso. A própria Bíblia não faz questão de esconder falhas de ninguém, né? Muito pelo contrário. Ela relata justamente para que a gente possa ler e aprender. E o que eu achei, assim, mais o tema, né? O outro tema que fala a importância da teologia na vida da mulher. A história vai dizer que
que ela se sentava com eles para debater assuntos teológicos, né? E é tão lindo quando um homem realmente entende teologia, estuda teologia e vive aquilo ali, porque ele entende que o próprio Cristo não negou conhecimento às mulheres, né? Ele mesmo usou, acho que o seu maior sermão foi pregado a uma mulher. Se sentou com ela e ela fazia perguntas, né? Quis debater com ele, aonde que deve adorar, é aqui ou é lá. E ele respondeu às indagações dela. Em nenhum momento ele negou conhecimento à mulher. O que naquela época era errado, né? Era proibido uma mulher se sentar junto, aprender junto, mas a gente vê o próprio Cristo ali dando liberdade. E Lutero também, ele não negava conhecimento à mulher dele e né, ele com certeza alcançou também os pobres e tudo isso é falado na história, aquilo que era só da Igreja Católica, das pessoas mais importantes, ele deixou a nível de todos e também foi para a mulher dele, né? Então ela se sentava com eles à mesa após o jantar, eles faziam alinhamento, eles faziam reuniões, faziam debates teológicos e ela estava ali junto, sempre entendendo o lugar dela e o papel dela, mas eu acho bonito isso quando um homem entende realmente teologia, entende a palavra de Deus, ele sabe que conhecimento é para todos, né? E hoje, graças a Deus, temos aqui, eu já contei, mas, né, quase metade são mulheres. E vocês sabem e entendem a importância, né? A importância da teologia para a sua vida. Hoje, eu vi até uma frase, vai chegar o tempo que a gente vai ter que provar que a grama é verde. Então, as mulheres precisam correr atrás também do conhecimento, né? Precisam fazer teologia. A gente tem exemplo aqui na nossa igreja, né? Nossa pastora é formada. Então, outras irmãs fazendo teologia, buscando conhecimento, isso é muito importante, né? Uma teologia fraca é uma fé fraca, uma vida cristã fraca, né? Mas uma teologia forte é uma fé fortalecida. Então, a gente precisa, todos nós, né? Homens, mulheres, crianças, todos nós precisamos. Mas a mulher que, independente se ela é uma dona de casa, né? Se ela cuida dos filhos, independente da função que ela exerça, se ela é uma advogada, se ela é uma doutora, se ela é uma professora, né? A gente precisa da palavra de Deus. Muito, principalmente nos últimos dias. E também a Catarina, a história vai relatar, algumas biografias relatar, né? Que ela ensinava, passava toda essa educação para os filhos. Todos os filhos se formaram, né? Um era doutor, um doutor muito influente. Outro se formou em teologia, o outro, todos os filhos foram grandes homens e a filha que eles tiveram formou ali uma família, né? Conduziu bem os filhos também. Então a gente entende a importância da teologia, né? Na nossa vida. E a igreja hoje, graças a Deus, né? De portas abertas, a gente tem liberdade para fazer teologia, para estar. A gente sempre faz as reuniões para mulheres justamente para isso, né? O nosso tipo de oração não é só ali oração, mas hoje a gente está ali, a gente estuda, a gente lê a Bíblia, a gente traz um estudo mais, né, embasado e tal. Então, a reunião das meninas, né? A gente está ali estudando, e vem perguntas, e a gente vai lá, recorre aos universitários e aprende. Quanto mais a gente aprender, isso vai ser sempre útil para a nossa vida, né? Então, ali tem o último slide, que diz, Salmo 119, e verso 18, desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei, né? Que a gente, mulher, possa ter esse desejo, né? Pela palavra de Deus, por aprender cada vez mais da palavra de Deus e ter esse desejo. Aqui tem a última fala de Lutero sobre sua esposa. Eu falei só de Catarina, mas tem muitas mulheres que foram importantíssimas para a reforma, né? Nós temos exemplos de mulheres que eram rainhas, princesas, e aceitaram a fé reformada e mudaram a história do país, né? Eu estou falando só de Catarina, mas isso você vai em casa, vai buscar, vai aprender muito, é muito bom isso. Olha só, isso é um dito de Lutero, né? Minha querida Kate, essa é a última declaração dele antes da morte sobre Catarina. Minha querida Kate me mantém jovem e em boa forma também.
Sem ela ficaria totalmente perdido. Ela aceita de bom grado minhas viagens e quando volto está sempre me aguardando com alegria. Cuida de mim nas minhas depressões, olha só, e suporta meus excessos de cólera. Ela me ajuda em meu trabalho e, acima de tudo, ama a Cristo. Ela é o maior presente que Deus me deu nessa vida. Olha que lindo, né? Romântico até. E na verdade, conta-se assim, só uma coisa, um fato assim, engraçado que fala sobre depressões, né? Com certeza, tudo que ele enfrentou ele veio a sofrer vários momentos assim de tristeza, de profunda tristeza. E então, conta-se que ele se trancou no quarto por dias e não comia, e estava lá triste. E ela, como uma mulher sábia, né, ela se vestiu toda de preto, né, como quem fosse um luto, e entrou dentro do quarto e ele olhou para ela: quem morreu? E ela disse: pelo jeito foi Deus, né? Você aí desse jeito, aquele que te sustentou até aqui, e agora você aí jogado desse jeito, né? Tanto tempo não reage. Ela falou: pelo visto foi Deus que morreu. E aquilo para ele foi um choque de realidade, né? Opa, preciso acordar, preciso voltar a fazer aquilo que fui chamado, né? Então, por isso, com certeza, ele exalta ela muito nas suas falas. E aí tem a resposta dela, eu vou ler aqui que eu não enxergo. A resposta dela diz assim, ó: tudo o que tenho feito se resume simplesmente a duas coisas: ser esposa e mãe. E tenho certeza que uma das mais felizes da Alemanha. Então, a gente pode entender, através de Catarina, que assumir o nosso papel, seja de esposa, mãe, ou seja o que você, a sua vocação, aquilo que você sonha para a sua vida, aquilo que você já é, quando a gente assume o nosso papel, né, com alegria, a gente pode se considerar a mulher mais feliz, seja do país, seja do mundo, né? Mas a gente pode ser, sim, feliz e plena, assumindo o papel, né? Nosso papel, aquilo que Deus tem para nós. Deus abençoe, obrigado. É isso aí, pessoal. Os homens aí escutaram bem. Muito bem colocado aí. Eu quero louvar a Deus pela vida da Jéssica, minha esposa. Não tenho dúvida alguma que ela cumpre o papel bíblico, né, da mulher na minha vida. Só tenho que agradecer a Deus pela vida dela. Como vocês perceberam aí, já estamos encerrando o nosso bate-papo. Eu quero chamar aqui nesse momento o presbítero Osiel. Responder no final. O Osiel vai responder a última pergunta aí que eu não falei para ele qual é. Chega aí, Osiel. Presbítero Osiel, a bênção de Deus, o nome de Deus. Ele é o líder dos jovens aqui na sede. Está desde o início do bate-papo aqui conosco, assistindo. E ele vai responder a última pergunta desse bate-papo. E depois ele vai fazer uma oração. Ele está aqui representando os jovens. Ele vai fazer uma oração, agradecendo a Deus pela vida de todos os reformadores, pedindo que Deus venha continuar levantando, né? Novos reformadores, homens, mulheres, jovens, adolescentes, porque a reforma, como dizia João Calvino, precisa continuar. A igreja é reformada e precisa continuar se reformando. Então, Osiel queria perguntar para ti, Osiel, por que a reforma protestante ainda é importante em nossos dias? Por que é importante nós olhar no retrovisor e estudar e ter um bate-papo como esse que nós estamos tendo aqui, por exemplo, nessa noite sobre a reforma protestante? Será que a reforma ainda tem importância para os nossos dias? Você vai responder essa pergunta e depois vai ter a liberdade para estar orando, por favor. Amém. Paz do Senhor a todos. Primeiramente quero louvar a Deus pela vida do nosso vice-presidente, pastor Miquel, também é o nosso diretor de ensino, né? E um grande amigo, um grande teólogo que nós admiramos e gostamos de ouvir ele ministrar. Também louvar a Deus pela vida dos jovens. Eu acho que daqui só o Heber, que não foi meu discípulo ainda, e a Giovana. Os demais todos já participaram. Mas assim, é muito importante a questão da reforma, e já quero parabenizar o pastor Miguel pela iniciativa,
porque quando nós olhamos para Martinho Lutero, eu acho que o ápice da reforma foi justamente ele querer que fosse cumprido a Bíblia, porque toda reforma ela está embasada nisso, porque como foi falado, o que falou aqui a questão da usura, a própria Igreja Católica, que até então era a religião, ela se utilizava do dinheiro da igreja, emprestava e cobrava um juro abusivo. E isso estava fora dos ensinos bíblicos. Então, por que é interessante? Eu acho que principalmente os jovens e os adolescentes hoje, a gente olhar para isso e buscar ter essa atitude que Lutero teve. Porque assim, quando nós olhamos para a história de Martinho Lutero, a primeira impressão que nós temos é de que ele foi um rebeliado da igreja, né? E eu conversei com uma pessoa há um tempo atrás e ele me falou isso. Não, mas Martinho foi um rebeliado. Não, diferente disso. O rebelde, ele é aquele que ele está procurando uma denominação religiosa que venha fazer aquilo que ele quer que seja feito. E Martinho foi diferente. Ele reformou porque ele queria que a Bíblia fosse cumprida à íntegra. Então eu acho que esse é o ponto importante. E toda vez que nós olhamos para a reforma, nós devemos orar e pedir a Deus: Senhor, me faz um Martinho Lutero dos meus dias. Porque hoje nós vivemos um leque muito grande na questão de louvor, na questão de ministração. Mas você pega algumas ministrações aí dos nossos dias e você vê que infelizmente ela está fora do contexto bíblico. É alguém que está ministrando algo que eu quero ouvir. E a Bíblia nem sempre é isso. A Bíblia, ou nunca a Bíblia é isso, aquilo que eu quero ouvir. A Bíblia é a verdade. E Martinho, ele lutava para que fosse cumprido na íntegra. Tanto que estão aí, as 5 solas, que vem falando justamente isso. Que é o que a igreja, com o passar do tempo, foi deixando para trás. E principalmente aqui o Éder também falou na questão da venda de indulgência, né? É uma briga muito grande que a igreja fez, porque todo o capital hoje do catolicismo ele foi construído em cima da venda das indulgências. E Martinho ele bateu muito contra isso, porque ele achava que o valor adquirido era, lógico, para o sustento da igreja, mas que precisava cumprir o seu papel, que era alcançar a viúva, o órfão, né? Que esse é o papel das contribuições da igreja. Então, respondendo a pergunta aí, eu acho que o ápice de nós olharmos para a reforma é justamente isso. Nas nossas orações pedir: Senhor, me faz o Martinho Lutero dos meus dias. E o que eu quero com isso, sendo o Martinho Lutero dos meus dias? Buscar viver primeiramente como a Bíblia nos ensina a viver e também induzir outras pessoas a viver segundo os preceitos bíblicos. Eu acho que está respondido. Muito boa resposta, presbítero Luciano. Será que você tem a coragem nessa noite, na sua oração, de dizer: Senhor, me faça Martinho Lutero nos meus dias? Ser o Martinho Lutero hoje, atuar com o mesmo espírito, a mesma visão, a mesma mentalidade de Lutero nos nossos dias, com certeza significa ter muitos inimigos. Uma das frases mais impactantes de Lutero, uma das suas célebres frases, é quando ele disse: a paz, se possível, mas a verdade a qualquer custo. Essa foi uma das suas principais frases que até hoje, de certa forma, está impactando a nossa mente, a nossa visão cristã. Então, como o Zé citou aqui, com certeza, trazer a Bíblia novamente para o centro do culto, para reger a história da igreja, eu acredito piamente que foi o principal e maior passo da reforma protestante. O sola escritura, somente a escritura. Não é a tradição que tem a última palavra, não é os credos apostólicos, não é sistema religioso, sistema teológico, mas é sim a Escritura. A palavra de Deus sempre tem a palavra final. Lutero sempre defendeu a supremacia inquestionável
a autoridade suprema das Escrituras sobre qualquer assunto, sobre qualquer situação, sobre a tradição, sobre o papado, sobre tudo. A Escritura é superior a tudo. Amém, queridos? O Osiel vai orar por todos nós nesse momento, depois nós vamos abrir um espaço aqui se alguém quiser perguntar alguma coisa ou tem alguma curiosidade, desejar comentar algo. O vídeo já vai estar encerrado depois também, para depois nós ir para o coffee break. Depois nós temos um filmaço imperdível para nós assistir aqui sobre a Reforma Protestante. Osiel, por favor. Querido Deus e eterno Pai, diante da Tua presença nós estamos neste momento e o nosso sentimento, Pai, é único nessa noite de gratidão. Gratidão a Ti, Pai, pelo dia de vida, gratidão pela manutenção da nossa vida durante esse dia e principalmente, Pai, pela oportunidade de estarmos aqui reunidos para discutirmos um assunto tão importante, para discorrermos, Pai, sobre a vida de uma pessoa que teve uma influência muito grande na história. Mas essa influência se deu, Pai, justamente porque ele buscou com que as Tuas verdades, com que as verdades bíblicas, elas fossem ministradas a qualquer custo. Senhor, e a minha oração neste momento, Pai, é para que o Senhor nos dê a capacidade e principalmente, Pai, a coragem de Martinho Lutero, para que nós sejamos um Lutero, Senhor, dos nossos dias, para que nós venhamos procurar viver segundo os Teus preceitos e principalmente para que nós sejamos influenciadores de outras pessoas a viverem segundo os Teus preceitos, Pai. Que a reforma nunca venha a morrer na nossa vida, e de quando em vez nós possamos memorizar, Senhor, ou reviver essa história, e principalmente ao reviver ela, Senhor, te dar toda a honra, toda a glória, todo o louvor e render a Ti toda a gratidão, por ter levantado um homem, Senhor, com tanta coragem, e principalmente, Pai, um homem com tanto conhecimento e com tanto desejo, Pai, de fazer aquilo que é certo, aquilo que é correto, aquilo que a Tua palavra ensina. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém.